Antes disso, antes de terminar, porém, eu gostaria também, não é, de falar um pouco, não é, onde esse conteúdo, né, que a gente tratou aqui com vocês, onde ele está presente no caderno do professor da nova proposta para a biologia, não é? Então, essa é uma questão. Bom, a gente reviu alguns conceitos de biologia, da estrutura do DNA, do processo da duplicação e da transcrição, não é? Com alguns detalhes, alguns conceitos, e será que eu levo isso para a sala de aula? Não é? Até que ponto devo ir? Que tipo de atividade eu posso trabalhar com o aluno de modo que ele compreenda essa estrutura, né? Essas atividades com textos, atividades com modelos. Então, eu gostaria aqui de indicar algumas situações de aprendizagem que estão presentes no caderno do professor e que, obviamente, vão usar esses conceitos, e aqui é preciso que o professor, né, tenha bem compreendido isso para, como eu disse, fazer uma transposição didática, enfim, correta desse conteúdo. Então, aqui, né, eu lanço duas perguntas. Onde esse conteúdo está, né, na proposta curricular, e como desenvolvê-los? Bom, basicamente, o livro do segundo ano, como eu já havia sinalizado, né, ele apresenta situações, o caderno do professor, né, apresenta situações de aprendizagem nos cadernos, nos livros do segundo, do terceiro bimestre e quarto bimestre. Né? Então, por exemplo, na situação de aprendizagem 1, né, existe uma situação de aprendizagem 1 que vai falar sobre a estrutura do DNA. Então, por exemplo, o conteúdo e tema desta situação de aprendizagem, não é o estrutura do DNA, a proposição do modelo. E aí eu destaco aqui quais são as competências e habilidades, né, que se espera, né, que os alunos alcancem ao se tratar desse tema. Não é? Então, por exemplo, aqui, né, dando um destaque maior, né, ler e interpretar textos e imagens relacionados à estrutura. Então, é preciso que se conheça essa estrutura e reconhecer as unidades básicas que formam a molécula do DNA e a relação estrutural entre elas. Quer dizer, esse reconhecimento das unidades básicas, não é, ele passa pela compreensão, enfim, das ligações químicas, não é, que mantêm, ou dos componentes das classes de moléculas que compõem, por exemplo, essas unidades básicas. Quem faz parte de um nucleotídeo? Né? Quer dizer, tem um açúcar, tem uma base nitrogenada. Como que essas moléculas, na verdade, elas ficam unidas e são mantidas unidas? Como é que a própria molécula do DNA, ela se mantém estável? Isso, inclusive, é um tema que pode ser trabalhado de forma interdisciplinar, não é? Com o professor de Química do ensino médio, que também pode, não é, aproveitar a própria estrutura da molécula do DNA, enfim, para trabalhar ligações químicas, bom, né, ligações de hidrogênio, ligação covalente, essas classes de moléculas. Então, se for feito esse trabalho conjunto, ele pode até ser, enfim, melhor compreendido. Então, isso é importante, a compreensão, né, da estrutura do DNA, ele vai ajudar, ou seja, de como acontece, né, de quais são as unidades que compõem, de como elas são mantidas, né, como elas ficam quimicamente, ajuda o aluno a entender não só da molécula DNA, mas também extrapolar para as outras classes de moléculas. Né. Uma outra também competência e habilidade destacada nesse caderno é a de relacionar a estrutura tridimensional da molécula DNA com as funções por ela desempenhadas. Né. Essa estrutura tridimensional também, né, é mais desejável se os alunos tiverem oportunidade de trabalhar com um modelo físico mesmo. Modelo físico, eu digo um modelo que seja com peças, não é? Os professores, na orientação técnica do ano de 2009, no encontro presencial, os PCOPs, né, das áreas de ciências da natureza, eles fizeram uma atividade com modelo, né, tridimensional da molécula do DNA, que o professor pode reproduzir essa atividade em sala de aula, ou então propor a confecção de um modelo usando outros materiais.
Mas esse trabalho com o modelo, ele é importante porque ajuda o aluno, né? Ele vai ter que reelaborar aqueles conceitos. Então, ele vai ter que pensar o nucleotídeo, quem é o nucleotídeo nessa molécula que eu vou construir, como ele fica unido. Então, é mais uma oportunidade que o aluno tem na montagem, né, desse modelo, e ele mesmo montando, de reelaborar os próprios conceitos. Dúvidas vão surgir do que, muitas vezes, propriamente só vendo um esquema. Independente da questão do modelo, é importante também, não é? E se não houver essa oportunidade para o professor, que ele trabalhe com esses gráficos, com essas ilustrações, né? E de preferência bem representados, de fontes fidedignas, porque ajuda o aluno na construção do modelo tridimensional, do modelo mental. Existem vários sites que depois, no final, vão ficar indicados, né, nessa apresentação, que vai ficar disponível, que tem animações, né, e isso ajuda na compreensão também do processo e da própria molécula, né. Então, o professor ele pode, né, na medida do possível, utilizar também essas animações ou indicar para os alunos como algum tipo de consulta ou atividade. Uma segunda situação de aprendizagem, que ela é sobre a duplicação do DNA, e que a gente viu aqui, não é? Por exemplo, faz parte, então, desse ainda do livro do terceiro bimestre, não é? Que seria, então, interpretar gráficos e esquemas relativos à duplicação do DNA, produzir textos sobre o processo. Bom, essa interpretação de gráficos e esquemas também você pode fazer a partir de ilustrações, mas a montagem de um modelo também tridimensional, você pode trabalhar esses conceitos. Então, você vai trabalhar a estrutura química da molécula, a conformação da molécula, não é? Como é que é o processo da duplicação até a transcrição. Quer dizer que se, usando um modelo, né, você pode trabalhar todos esses passos, quer dizer, é mais um momento que os alunos têm para, enfim, ser confrontado com esses conceitos e tentar reelaborar. Uma outra situação de aprendizagem também que ela é apresentada é situação de aprendizagem 4 do DNA a característica. Né? Vocês têm aqui, por exemplo, ele está relacionado, os conteúdos e temas são relativos aos conceitos de genética clássica e biologia molecular. Quer dizer, eu não falei aqui de genética clássica, genética mendeliana, não é? Mas, quando se vai falar de genética clássica, né, ou genética mendeliana, enfim, quer dizer, não se sabia, obviamente, né, esses conceitos relacionados à biologia molecular, mas para fazer essa migração de um conteúdo para outro, é preciso que o aluno já tenha esclarecido e já tenha compreendido a estrutura da molécula, não é? Da estrutura da molécula do DNA. Então, essa apresentação de hoje, ou esse trabalho com os alunos nessa compreensão da estrutura e dos processos, ele é importante para, né, é um pré-requisito para esse tema posterior, para esses temas posteriores. Então, quando vai fazer essa relação da genética clássica com a biologia molecular, e também para outra situação de aprendizagem que vai falar sobre as tecnologias do DNA recombinante, né, que seria, por exemplo, a situação de aprendizagem apresentada no 4º bimestre. Se você vai falar por exemplo, testes de paternidade, né, colocar situações problemas, por exemplo, você pode colocar uma situação problema, iniciar, né, uma atividade a partir de uma situação problema e até trabalhar os conceitos. Mas se você vai colocar, por exemplo, essa situação problema que eu falei sobre a questão da paternidade, não é? É preciso que os alunos, né, e vai se referir a algumas técnicas, não é? Como é que é feito um teste de paternidade, não é? Que material que é colhido das pessoas para você fazer teste de identificação, não é? Então, isso tudo você vai retomar esses conceitos, eles são importantes e, obviamente, para se entender a técnica, é preciso, novamente, ter bem claro qual é a estrutura da molécula, onde ela está presente, quais são os processos que regem, enfim, a manutenção dessa molécula. Então, aqui, se vocês observarem, né, ele é uma situação de aprendizagem que dura 4 aulas, né, e que, como eu falei, para se trabalhar esses conteúdos e temas, né, testes de identificação pelo DNA, né, ou compreender as técnicas usadas em biotecnologia, relacionando-os aos principais
conceitos de genética e biologia molecular, é preciso, né, que então tenham esses conceitos fundamentais esclarecidos. Isso tudo, né, eu destaquei as situações de aprendizagem do caderno do professor do ensino médio, de biologia do ensino médio. Como eu havia falado, pode-se fazer um trabalho conjunto com o professor de química, seria até mais desejável, não é? Porque, enfim, para se esclarecer melhor, principalmente as questões de manutenção e estabilidade química da molécula, né? E também, né, obviamente que não com essa profundidade, mas esse tema também ele entra, né, de alguma maneira no ensino de ciências do ensino fundamental do 6º ao 9º ano. Né? Então, ele não está presente de forma direta, eu até destaquei aqui, né, o conteúdo da 7ª série, ou que seria do 8º ano, né, atual, né, em que momentos que, de alguma maneira, não o tratamento desse conteúdo, mas que vai ser importante o professor de ciências, né, ele ter claro para ele esses processos, porque quando ele for falar, por exemplo, do subtema manutenção do organismo, né, e falar de sistemas de defesa do organismo, antígenos e anticorpos, né, fármacos naturais e sintéticos, perigo da automedicação, quer dizer, ele vai retomar, quer dizer, o professor, para compreender esses processos, falar de antígeno e anticorpo, né, quer dizer, que ele precisa saber enfim, a constituição de um antígeno, um anticorpo, né, que classe de moléculas ele pertence, ou então essa questão dos fármacos naturais, não é? A ênfase aqui é mais o perigo da automedicação, mas como são produzidos, então isso é um conteúdo importante para o professor, e que, como eu disse, quanto maior a compreensão do assunto, melhor a maneira que esse professor, mais elementos, mais vocabulário, né, ele tem para fazer uma transposição correta. Né? Um outro momento também, ainda em ciências do ensino fundamental, que esse assunto pode aparecer, digamos assim, no 9º ano, na 8ª série, né, quando vai ser falado um pouco sobre origem e evolução da vida. Né? Então, nesse momento, né, que esses conteúdos específicos são trabalhados, né, hipóteses sobre a origem da vida e a vida primitiva, não é? As explicações para a evolução dos seres vivos, seleção e adaptação dos seres vivos ao ambiente, né? Então você vai falar, não é, sobre aqui a origem da vida, quais são as moléculas fundamentais, não é, como é que era o processo de manutenção da vida inicial, a questão da adaptação, quer dizer, o DNA, né, a molécula, principalmente que contém informação, ela vai aparecer nesse momento, então vai exigir da mesma maneira a compreensão pelo professor desse tema. Né? Eu espero, né, eu espero que com essa minha apresentação, não é, obviamente, esse assunto é um assunto muito extenso, mas eu tive essa intenção, então, só de retomar alguns conceitos relacionados ao genoma, não é? Como eu havia falado para vocês, a ordem dessa apresentação, de alguma maneira, o professor pode, né, aproveitar para estabelecer uma sequência didática em sala de aula e também é um pouco parecida com o que é apresentado no caderno do professor dessa nova proposta. Então, traz um tema atual para o aluno, né, e uma questão colocada quando vai se falar do genoma. Né, pode-se inserir a questão do aspecto histórico, ou seja, como, né, que esse conhecimento atual, como se chegou até aqui, quem foram os atores, né, as instituições, os cientistas que participaram. Trabalha-se a questão mesmo de conceitos, né, relacionados e necessários para a compreensão dos assuntos posteriores. Técnicas modernas em biologia molecular, quer dizer, é preciso, enfim, ter essa compreensão da molécula, da estrutura da molécula, do que mantém, dos processos, né, de que outras moléculas importantes participam desses processos, principalmente na questão do DNA, duplicação do DNA e a transcrição, né, que foi o ponto que eu falei aqui, quais são as outras moléculas que participam, né, para então e compreender todo esse processo, para depois fazer as relações com os temas posteriores.
Nessa apresentação vai ficar disponível, como eu disse a vocês, alguns sites nacionais, né, em português e também alguns sites em inglês, mas que apresentam várias animações desses processos que eu falei e que, como eu disse, ajudam na compreensão da estrutura e do processo de uma maneira dinâmica. Isso faz muita diferença, não é? Enfim, para o aluno, para a nossa compreensão e, obviamente, para a compreensão do aluno também. Todos esses sites, eles são, a princípio, de livre acesso, não é? E mesmo os que estão em inglês, eles não têm texto, são mais animações, então os processos ali são facilmente identificados. E aí me coloco à disposição, enfim, pelo contato ficar disponível junto com essa videoconferência para qualquer dúvida ou então qualquer outra questão que possa ser colocada.